Viva leve, viva bem com você, sou Daniela, muito prazer estarmos aqui juntos nesta edição do programa que trata de saúde. Hoje a convidada é a doutora Adriana Cristina Demac. Eu a convido e a gente faz uma bateria de assuntos aí em várias edições do Viva Leve, Viva Bem, para ficar mais fácil, para ter dicas, orientações. Acho que a importância de você buscar pela profissional doutora Adriana, né, sempre ligados a assuntos aí vasculares, exemplos disso, insuficiência arterial, insuficiência venosa, tratamentos e procedimentos estéticos e de saúde em relação aos vasinhos, a varizes. Mas tem um assunto em especial que sempre nos chama mais a atenção. São os cuidados com os pés de pessoas que possuem, né, de uma forma ou de outra, tipos, né, porque são vários tipos de diabetes. E aí nós temos que ter um cuidado redobrado com os pezinhos. Tem pessoas que ainda não entendem o que significa que pés de diabéticos têm uma diferença muito grande de uma pessoa que não possui diabetes. Não é mesmo, doutora? Bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite. Sim, tem diferença. O paciente diabético, ele, conforme o passar dos anos e a descompensação da própria diabetes, ele leva uma degeneração do pé. Então, aí o paciente ele acaba perdendo o formato do pé, que a gente chama de pé de Charcot. Então, é muito importante estar tendo esses cuidados. E o porquê que isso acontece justamente nos pés? Porque você tem diabetes, né, impacta em todo o organismo, mas por que regiões periféricas, os pés, por exemplo, não as mãos, outros membros, enfim? Na verdade, a preferência é pela parte inferior, pela questão da anatomia, da circulação, de ali ficar mais tempo retida a circulação. Então, por isso que acaba acometendo os pés. E neste caso, doutora, uma pessoa diagnosticada diabética, ela imediatamente tem que ter a presença de um profissional, evidentemente para fazer todo um acompanhamento, mas na sua especialidade, o que é importante quando se diagnostica um diabetes num indivíduo? Eu acho que a parte da circulação é estar sempre cuidando, né? Sempre passando, pelo menos anualmente, com vascular para estar vendo a parte arterial, né? Que conforme o passar do tempo, infelizmente, vai acometendo a parte arterial e a parte periférica, né? Normalmente a diabetes, as alterações acontecem do pé e vai subindo para o joelho e depois para a região da virilha. Então, pensando em entupimento de artéria, normalmente acomete a artéria dos pés, depois a do joelho e depois aqui da região da virilha. A questão dos pés também é a questão da deformidade do pé conforme o passar do tempo. E a diminuição da sensibilidade, o paciente, conforme ele vai tendo um descontrole da diabetes, vai perdendo a sensibilidade dos pés. E aí que começa o perigo, que aí ele se machuca e ele não sente nada, e isso vai virando uma infecção e um caminho sem volta, né? Que normalmente leva às amputações, que a gente fala que é uma coisa que a gente não gosta de fazer. É justamente aí que nós queríamos chegar, essa questão das amputações. Pessoas pré-diabéticas, porque hoje nós temos, né, um circuito, né, que caminha, né? Olha, eu não tive diabetes, mas eu tenho histórico familiar de familiares que têm diabetes, e aí eu fui ao médico e num exame comum diagnosticou que eu estou pré-diabética. O que isso significa e o que isso é como agravante justamente na parte vascular? Na verdade, a pré-diabetes é o aumento da glicose no sangue, que é menor ainda que 125, 126, que é considerado, né? Isso a longo prazo, o pré-diabético, ele vai evoluindo, se ele não se cuidar, ele evolui para diabetes. Isso, infelizmente, mais que 90% dos casos. Então, tem que estar cuidando dessa parte da glicose, porque a glicose alta, durante muito tempo, ele vai acabando entupindo as artérias. O local mais acometido é a artéria, tá? A parte venosa não é acometida, mas a parte arterial é o que acomete, e às vezes é um entupimento que não tem o que a gente fazer, né? Porque muitas vezes a gente fala, o vascular amputou porque ele ficou com preguiça de fazer. Não, na realidade não tem o que ser feito. Então essas são as extremidades, né? Sim, um caso sim. extremo que aí se parte para uma amputação. Sim. E casos, o que são mais comuns nos pés de diabético? Pessoas mais jovens que já, infelizmente, já nascem às vezes com diabetes, ter esses problemas, ou as pessoas mais velhas? Normalmente as pessoas mais velhas, mas ultimamente eu tô achando que isso está mudando um pouco, porque tá se descobrindo diabetes em muitos pacientes jovens. E tem muitos pacientes jovens que eles não aceitam o diagnóstico, né?
E a partir do momento que ele não aceita o diagnóstico, ele não toma medicação, isso vai acometer nos pés dele. Às vezes uma infecção de unha acaba virando uma infecção grave do pé e às vezes o paciente acaba perdendo o pé, o dedo, a perna por uma simples infecção. Porque na realidade a diabetes já leva a uma diminuição da imunidade do paciente, né? Bom, portanto, para você que nos acompanha, o assunto são pés de diabéticos, né? Então, para você que é diabético, tem cuidado do seu pé? E as questões preventivas, no cuidado no dia a dia? Normalmente as pessoas, no Brasil, um país tropical, a gente está no inverno, mas enfim, no calor, muito calor. A questão dos pés mais expostos, né? Um chinelo, uma sandália, sapatos aí, calçados que são mais expostos. O ideal seria o contrário, seria um calçado que mais proteja os pés. Sim, um calçado confortável, né? Que proteja o pé. Sempre estar atento em relação ao suor, né? Entre os dedos, que isso leva a micose entre os pés e isso, infelizmente, é porta de entrada para infecção. Até a questão da micose. Sim, a micose que não está relacionada ao diabetes, é isso? Não. Mas pode ocorrer. Sim, normalmente pacientes diabéticos acabam levando a micose por baixa imunidade, entendeu? E aí formam as frieiras que a gente fala, né? E aí abre a pele e aí vira uma infecção de pele e é um caminho sem volta. Aquelas situações vividas por muitas pessoas, principalmente as mulheres, que eventualmente, hoje eu acho que tem mais um cuidado talvez necessário, mas antes a gente não tinha muito, né? As questões do uso, por exemplo, de materiais com as manicures, pedicures, hoje elas têm um cuidado de esterilizar, as pessoas têm o seu próprio material, mas de modo geral, tem pessoas que já chegaram até mim e falaram: olha, você acredita? Eu peguei uma infecção na minha unha e tem assim 5, 6, 7 anos que eu sofro desse problema, independentemente da presença do diabetes. Nestes casos, essas doenças que demoram tanto para serem curadas numa unha do pé, elas podem se agravar para situações mais graves com outros tipos de doenças associadas? Normalmente leva as erisipelas de repetição, né? Então, porque a porta de entrada foi a unha, né? Então entra para a unha, vai pegando a infecção no pé, na perna, e aí vai levando uma cascata de complicações, né? Erisipelas de repetição pode levar ao linfedema, e aí o paciente fica com uma perna muito edemaciada, formação de ferida. Então, assim, tem que cuidar. O pé leva a gente para todos os lugares, então a gente precisa cuidar desse pé. Tá certo, então. Hoje, assunto: pés de diabéticos, com a doutora Adriana Cristina Demarque, médica vascular com atendimento em Bitinga e região. E eu conto com você para sempre acompanhar as dicas, as orientações aqui no nosso programa Viva Leve, Viva Bem, que é setor de saúde. Doutora, muito obrigada nesta edição e até a próxima com mais assuntos ligados à sua área. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até a próxima edição.